dia a todos e a todas. Vamos continuar na nossa segunda videoaula sobre esse assunto, né? Histórico e conceito de dinâmica populacional e controle de pragas. E vamos continuar falando sobre esse nível de dano econômico, como também a flutuação da dinâmica populacional da praga, como também as perdas ocasionadas por um não controle de pragas. Acompanhe. O dano econômico, que é o NDE propriamente dito, é a densidade populacional da praga ou de danos que causa prejuízos à cultura iguais ao custo de adoção de medidas de controle. Então, para a gente simplificar o que é isso? É a menor densidade populacional capaz de causar perdas econômicas. Menor densidade é a menor quantidade de insetos que tem lá na sua cultura atacando, seja por desfolha, mastigando as folhas ou sugando a seiva, por um pulgão, capaz de causar as perdas econômicas. É o mínimo de inseto capaz de causar essas perdas. Então, muitos estudos foram e ainda são feitos para relacionar a porcentagem de perdas na produção com a quantidade de insetos ou da desfolha por hectare. E pode ser 5%, 10%, vai depender de cada cultura, de cada espécie. Então, esse NDE, que é o dano econômico, o nível, né? Não será o mesmo para as diferentes espécies de insetos na mesma cultura, nem mesmo para uma espécie em várias culturas. Mas, no entanto, as medidas de controle são e devem ser adotadas. Então, tem que ser feita essa medida de controle. Seja ela parte química, ou cultural, ou física, que eu vou falar mais na frente, antes que seja atingido esse nível de dano econômico, pois há um certo tempo para que as medidas adotadas aconteçam ou se tornem efetivas, porque se você demorar demais, ficar pensando, esperando a morte da bezerra, aí já era, né? Sua lavoura vai toda se embora por conta de de não realmente controlar aquele inseto praga na sua cultura. Você vai perder a produtividade e todo o dinheiro que foi gasto com preparo de solo e preparo da muda, tudo, vai ser jogado fora por conta desse não controle no tempo certo, de maneira efetiva. Vamos entender um pouco, então, sobre essa flutuação populacional da praga nesse gráfico, que é o tempo em relação à densidade populacional da praga, a quantidade de insetos que tem ali atacando a sua cultura, em relação ao tempo, né? E aí, o nível de equilíbrio, gente, refere-se ao equilíbrio da densidade populacional da praga por um longo período de tempo, na ausência de mudanças permanentes no ambiente. Então, passou o tempo e começou ali, vamos lá, vamos supor, em janeiro você plantou feijão. Aí, começou lá, janeiro tinha 3 formigas, fevereiro subiu para 7 formigas, em março 8 formigas, entendeu? Ficou em equilíbrio. Não aumentou a quantidade de insetos e também a desfolha, né? Que no caso a formiga ela causa a desfolha. Então está um nível de equilíbrio. Passou o tempo, teve mudança, choveu, mudou a temperatura, continua do mesmo jeito. Está no nível de equilíbrio, não precisa aplicar nada. Nenhum controle. Aí vem o nível de ação. O que é esse nível de ação? É a densidade da praga, que é o nível de ação. É a densidade da praga em que as ações de controle devem ser tomadas para impedir que a população alcance o nível de dano econômico. Então, tem que agir. É a hora que tem que ter alguma medida de controle para que não ocorra esse aumento aqui, ó. Então, vamos por exemplo, tem aqui uma formiga, aí vai com o tempo, vai para 10 formigas, aí depois vai para 100 formigas, aí já está começando a realmente a ter um danozinho na cultura, tá? Aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer alguma coisa, um nível de ação. Tem que controlar, tem que aplicar uma medida de controle. Já o nível de dano econômico, que é esse lá em cima aqui, ó, nível de dano econômico, é a menor densidade populacional da praga capaz de causar perdas econômicas significativas. Então, você não aplicou essa medida de controle, foi subindo aqui com o tempo, a quantidade de formigas foi para 200, 300, e aí
300 é o máximo que pode pedir. 300 já causa um dano assim econômico, mesmo que prejudica realmente a produção. Então, realmente você tem que aplicar essa medida de controle. No caso, esse nível de ação é mais preventivo, né? Essa parte do nível de dano econômico aqui, quando já é a menor densidade populacional, aqui já tem uma maior quantidade de insetos realmente, e se você não aplicar nenhuma medida de controle, você vai perder realmente a produção da sua cultura. Aí vai complicar. Alguns limites devem ser levados em consideração, que são desenvolvidos, utilizando alguns fatores como guias. Por exemplo, quanto a população da praga pode crescer antes de causar dano. Então, você tem que saber, 5%, 10%, 20%, como é que faz isso? A gente vai aprender mais lá na frente, como é que faz o monitoramento. Tem algumas armadilhas também, para você ver quantos insetos tem ali por hectare, que está fazendo essa desfolha, ou sugando a planta, ou fazendo alguma broca, né? Minando a folha. Então, até quantos danos podem ser tolerados também, tem que ser feito esse estudo. Não é, como eu já disse, tem 2 formigas lá cortando, pronto. Taca veneno. Não é assim não, gente. Tem que ser feito com responsabilidade e também com proteção. A quantidade de danos que podem ser prevenidos utilizando apenas medidas de controle e as perdas monetárias associadas ao nível de dano. Será que vale a pena realmente eu gastar esse tanto de dinheiro para controlar esse inseto? Será que perto da colheita vale a pena, quando já estou colhendo, vale a pena eu fazer essa pulverização, esse controle? Será que não vai causar na hora de comer, né? Aquele período de carência. Você colhe e aí já está vendendo no outro dia. Será que não vai estar contaminado? Tudo isso tem que ser visto, né, gente? Além disso, tem o custo da medida de controle, o custo de perdas também. Perdas, se vale realmente, como eu disse, vale realmente a pena pulverizar, ou então fazer esse controle, o histórico da área. Se você está plantando ali, por exemplo, feijão, e aí tem aquele inseto que sempre está ali, e aí você planta feijão todo ano, e todo ano você tem problema com aquele inseto, com aquela praga. Será que não seria bom a gente mudar, plantar outra coisa, plantar um milho, ou plantar mandioca? A distribuição das pragas na área também, isso é muito importante, e o destino final da cultura e o padrão exigido pelo consumidor final e pelo mercado, porque vocês sabem que o mercado consumidor, quando ele é mais para supermercado, ele é um pouco mais exigente, quando é aquelas feirinhas não é tão exigente, né? E quando é para exportar, então nem se fala, né? Não quer nem um riscozinho, um pontinho preto na fruta ou nas verduras, porque não passa, não aceita. Vamos falar um pouco sobre os danos dos insetos. Tem os danos diretos e os indiretos. O que são diretos? São aqueles que, quando o inseto ataca o produto a ser comercializado. E os danos indiretos são quando atacam estruturas vegetais que não serão comercializadas, folhas e raízes, por exemplo, mas que alteram o processo fisiológico provocando um reflexo na produção, transmitindo patógenos e toxinas. Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui, deixa eu ver aqui, pegar a canetinha. Aqui é o pulgão no cajueiro. O que é que ele tá atacando? O que vai ser comercializado, a castanha, né? Geralmente comercializa a castanha ou o pedúnculo, que é o caju, né? Então, aqui seria um dano direto ou indireto, gente? Direto, né? Por quê? Porque está sendo atacado, no caso o inseto está atacando o produto a ser comercializado. Está acabando com a castanha. Aqui também, por exemplo, aqui é o café, que é a broca do café. O que é que está acontecendo aqui? O inseto broca do café está afetando o fruto do café. Então, o que é comercializado no café? O fruto. Então, é um dano direto. Aí, vamos dar exemplo aqui de dano indireto. Dano indireto, a mosca minadora aqui no melão. Ela está sugando a seiva da planta, a seiva aqui. Então, o que acontece? A fotossíntese aqui já vai ter problema, a planta não vai fotossintetizar. E aí ela não vai conseguir produzir alimento, né? Açúcares, que é
a produção do melão, por exemplo, do fruto, vai ser comprometido. Então, é um dano indireto, porque a gente não vai comer a folha do melão, né? Vai comer o fruto, vai comer o melão mesmo. Por isso que é um dano indireto. E aqui a mosca branca também, outro caso, sei lá, no feijão. A mosca branca, o que é que a gente come no feijão? O que é que comercializa? Não é a folha não, né, gente? É o quê? A vagem, né? O feijão. Então, é um dano indireto, porque a mosca branca está sugando a seiva, também vai ter o problema da fotossíntese. Outro exemplo aqui de dano direto aqui, ó, a alface assim, a alface tá acabada, coitada. Quem é que vai comer essa alface aqui? Comercializar. O que é que comercializa no alface? A folha. E o que é que tá acontecendo com a folha aqui? Tá sendo atacada. Dano direto, pela chamada traça das crucíferas. Então, gente, isso aqui são alguns danos dos insetos, e aí a gente aprendeu o que são danos diretos e indiretos. Nessa tabelinha tem os tipos de danos que são injúrias ocasionados por insetos na agricultura. Só para a gente ver aqui, ó, tipos de injúria. O que é que o inseto pode fazer na planta? Pode destruir folhas, ramos, frutos, sugar a seiva, fazer brocas, né, que são besouros, lagarta-larva, causar tumor, também como larva de vespa, larva de mosca, que são as chamadas galhas, atacar raízes ou colo, que muitos besouros e cupins também fazem isso, afetar ou destruir folhas, e também disseminar vírus, né? Ser transmissores de vírus. Pode ser também nos grãos ou produtos armazenados, alimentar-se de todo ou de parte do produto armazenado, feijão, por exemplo, né? Que tem os carunchos, os gorgulhos, e por aí vai alguns tipos de danos e injúrias ocasionados por insetos na agricultura. Nessa outra tabela tem as perdas em porcentagem, as perdas mundiais de produção por ano por ataque de pragas, doenças e plantas daninhas. Por exemplo, só para vocês terem ideia aqui, pragas, insetos, né? Aqui, trigo, aveia, centeio, cevada. Vamos pegar um exemplo, arroz. O arroz pode até ter uma perda de 28% da produção se não tiver um controle eficaz. Então, é muito, né? Sei lá, se você ganha R$100 por hectare, lógico que é muito pouco, né? Ganha muito mais, né? Ainda mais agora que o preço do arroz está, pelo amor de Deus. É melhor comer tomate, que tá até mais barato. E aí, gente, por exemplo, se você tem R$100, ganha R$100 vendendo arroz, você pode ter uma perda de 28%, entendeu? Então, em vez de você ganhar R$100, só por conta das pragas, você pode ter só R$72, não é isso? 100 menos 28, né? Acho que é isso. E aí, gente, também tem as doenças, que além das pragas, tem as doenças e as plantas daninhas. Então, por exemplo, aqui no arroz, quando junta tudo, se você não tiver um controle realmente da sua cultura, um monitoramento, você pode vir a causar quase 50% de perda só por conta disso, da sua produção. Aí você prepara o solo bem direitinho, a cultura bem bonitinha, e aí esquece, deixa as pragas tomarem de conta e não faz um controle eficaz, aí dá nisso, né? Finalizamos assim as nossas videoaulas, nosso assunto sobre histórico e densidade populacional e controle de pragas. E espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos. Tenham uma ótima semana.